Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, nós rogamos a Jesus, nosso Senhor, que nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Eu moro em um apartamento que deve ter 35 metros quadrados. Eu adoro, porque eu entro e eu já olho o fundo dele quando eu piso na porta da frente. E é muito agradável viver ali. Eu vivo só nesse apartamento gigante de 35. Estou arredondando para cima, porque na escritura tem um pouco menos, esse meu apartamento. E eu tenho horror de fazer faxina em casa. É uma coisa que eu tenho verdadeira abjeção. Mas, da mesma maneira, eu tenho horror de ver a casa suja, que é uma coisa muito esquisita. Como é que você odeia limpar, mas não suporta ver sujo? Né? E eu tenho esse verdadeiro horror a ver minha casa suja e tenho horror de limpar a casa. Olha que coisa doida. Então, Jesus mandou neste planeta a faxineira, que é aquele indivíduo que vai no meu apartamento uma vez por mês para fazer a faxina em minha casa. Então ela vai, ela limpa, ela deixa o apartamento imaculado e eu consigo manter o apartamento mais ou menos arrumado por uma semana. Depois de uma semana, ele começa a desordenar. E eu já comecei a perceber que sempre que eu agendo a faxineira, eu já não lavo mais a louça, eu já não tiro mais o... Porque ela vem. A faxineira vem, ela vai lavar minha louça suja. Aí eu tenho 6 xícaras em casa, eu calculo uma por dia, 6 dias, eu começo a botar todas as minhas xícaras. Eu calculo as minhas facas, os meus garfos, os meus pratos. Prato eu tenho 12, porque tem os rasos e os fundos. Então eu como sopa no prato raso. Eu vou usando tudo. E quando a menina chega, está assim a faxina. E ela chega para finalizar aquele negócio que eu deixei a bagunça se formar. E ela entra e e eu ainda tenho um aspecto mais sério. Como eu não limpo, e eu, pelo contrário, eu sujo, ela vira, nas horas que ela faz a faxina no meu apartamento, a dona. Eu peço, por favor, peço com licença, eu posso pisar aqui, eu posso entrar ali, a senhora deixa eu abrir a geladeira agora? Porque eu tenho horror daquilo que ela está fazendo e que eu acho seríssimo e que vem a limpar o meu apartamento. A sociedade, num âmbito maior, ela é assim. Nós vivemos num mundo onde é muito mais fácil nós acumularmos sujeira e chamarmos um faxineiro que venha e tire, para que a gente possa se ver de imediato livre daqueles males que nós, por não gostarmos muito de cuidar, por não gostarmos muito de resolver, escolhemos um sistema para definir e, pelo menos por ordem, reorganizar. A pena de morte é uma faxineira que a sociedade elegeu para solucionar de forma rápida aquilo que ela vem fingindo que não existe, os seus filhos deformados, os seus filhos que têm equívocos. Como nós gostamos de ver tudo limpo, mas temos verdadeira aversão a limpar, nós criamos regras, nós legislamos, desenvolvemos mecanismos que a gente acredita que vai resolver de maneira rápida aquilo que eu poderia estar resolvendo diariamente. E toda vez que a minha faxineira vai embora, eu digo assim, é a última vez que ela vê os meus R$80. Ela não verá mais os meus R$80, porque a partir de amanhã eu vou começar a manter a casa em ordem. Eu não vou deixar mais acumular a minha louça na pia. Eu não vou deixar mais, a minha cama só fica arrumada no dia que ela vai. Eu não arrumo mais 29 dias posterior a que ela vai. Porque é algo tão simples, mas que eu vou permitindo que a coisa vá acontecendo. Socialmente, o ser humano ele é assim.
Como é muito difícil nós mantermos ordem na casa, que é o mundo, que é o planeta, nós olharmos uns aos outros e nós desenvolvermos mecanismos de inter-relação onde nós possamos diariamente propiciar limpeza, propiciar ajuste, propiciar ordem naqueles nossos companheiros que estão do nosso lado. O que nós fazemos? O que o mundo faz? Deixa sujar, deixa os equívocos acontecerem, deixa as pessoas irem fazendo-se ver como elas são, e um dia, quando nós enjoarmos de ver pessoas cometendo delitos, nós as faxinamos. Pena de morte. É uma faxina que se aplica diante desta soma de equívocos que a pessoa vai sendo permitida, muitas vezes pela nossa indiferença, muitas vezes pela nossa falta de mudanças em relação àquilo. Eu não acredito que ninguém nasça com o objetivo existencial de tirar vidas. Eu não acredito que ninguém venha ao mundo num mecanismo de reencarnação para semear o mal. É verdade que sim, os espíritos chegam carregando as suas deformidades individuais, carregando as suas marcas de outras vidas que deformam muitas vezes o seu caráter. Mas a família existe, é ou não é, Daniel? Com o singelo objetivo de mudar isso, de fazer a limpeza diária naquele espírito, de não permitir ou de fazer com que o lixo não se acumule naquela alma. E aí o lixo nos seres humanos vai se juntando. Os ódios, as frustrações, os ataques de inveja, os ataques de fúria, o egoísmo vai existindo e a gente vai fingindo que não vê. Até porque, para nós intervirmos naquilo, seria exatamente como se tivéssemos que manter a casa da gente limpa e a casa da gente em ordem. Alguns chegam no seu limite máximo e então a gente tira. E o pior, a gente acha que tira. Até porque, enquanto espíritas, e eu estava falando com um companheiro ali fora, eu estava dizendo para ele assim, os espíritas falam que não acreditam na pena de morte. E até que não aceitam a pena de morte. Mas se nós formos conversar no processo íntimo, junto ali com ele, sem que haja o presidente do lado, o Daniel junto, ou quem quer que seja próximo, ele vai começar a dizer assim, não, mas eu acho que talvez naquela situação, se fosse meu filho, se fosse com a minha mulher, se fosse na minha vida, talvez eu achasse que isso seria um mecanismo saudável para faxinar aquele indivíduo. Meus amigos, eu digo aos companheiros assim, se nós lidarmos com o marginal encarnado, já é complexo e ruim, porque ele é agressivo, ele é invasivo, ele mesmo sabendo que nós estamos no lar da gente, com o muro em pé, com a cerca elétrica, com as câmeras filmando, ele entra. O que vai ser desse bandido morto? Espírito livre, a energia solta, disposta a intervir, interagir com os nossos lares. Ah, mas nós somos espíritos, mas se você não faz toda a sua higiene psíquica, toda a sua oração, toda a sua reformulação individual, ele entra na sua casa assim, sem pedir licença, e começa a bagunçar a psicosfera da sua residência, pior do que antes. Bem pior do que antes. E nós, enquanto espíritos, corremos um sério risco ainda, Ângela, é que esse bandido que nós falamos assim, graças a Deus, que ele foi faxinado do mundo onde vivemos, volte seu filho, Patrícia. Volte, você vai ser mãe do bandido que você bateu palma para que ele foi retirado. Volte nas lides espíritas, porque a sociedade não religiosa não pôde resolvê-lo, voltará neto de Marcos e de Ângela, porque são bons homens, um casal digno e decente, que tem a sua função de educar. Então, quando nós queremos faxinar, temos que entender que essa sujeira, ela sai daqui para ali, mas que em determinada hora, ela volta para o lugar de onde nós a retiramos. Por isso que a doutrina espírita invoca de sempre
que a gente não vai solucionar violência aplicando violência. Será como uma faxina na casa da gente. A gente limpa hoje, e daqui a 2 horas depois que a faxineira foi embora, tudo começa a se acumular novamente. Quando nós tiramos uma vida, quando nós diminuímos uma vida por esta vida, segundo o sentido que a gente entende, não ser mais uma vida digna de estar em nosso meio, e aí eu tenho que dizer aos companheiros que se nós formos analisar a dignidade individual de cada um dos companheiros que está sobre a terra, sob esse prisma, fica meia dúzia. Porque a diferença entre nós e os outros é que a gente sabe fazer. A gente faz escondido, a gente faz bem feito, e a gente ainda tem essa cara boa, que ninguém acredita que a gente é capaz de fazer isso. Eu não sabia que você era capaz de fazer isso, Eduardo. Pois é, olha a minha cara de bobo, como você olha para mim e não consegue enxergar o que eu faço de verdade. Porque, na verdade, uma vez Chico Xavier disse que o bandido é o homem normal que foi descoberto. Enquanto nós não formos descobertos, somos indivíduos acima do bem e do mal. A partir de quando a sociedade descortina os nossos equívocos, passamos a ser tão réprobos quanto aqueles que fazem as coisas erradas. Muita gente fala sobre o aborto, sobre outros mecanismos diversos de retirar a vida, e nós podemos, aqui nesta sala, ter companheiras que o fizeram, ou ter homens que estimularam as suas mulheres a fazê-lo, mas estão aqui, nesta aura de anjo. É verdade, recomeçando a vida, fazendo seus acertos, mas a diferença entre eles e os outros é que os outros foram achados e vistos, e a gente não. Allan Kardec, então, tem uma dúvida, uma preocupação em que a gente possa enxergar essa perspectiva de tirar a vida do outro, porque o outro não está, segundo aquilo que nós avaliamos, digno de viver em nosso meio. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Ou seja, um dia isso acaba? E eles dizem que sim, incontestavelmente, um dia isso vai acabar. Isso vai acabar no dia em que nós pararmos de entender que a faxina é o melhor meio de solucionarmos a sujeira que vem sendo acumulada. E de que a melhor forma de se solucionar a sujeira que se acumula é manter limpo, é estimular e instigar no outro a questão da limpeza. A gente acha lindo quando a gente dá uma arma para o nosso filho, mesmo com luzes, de brinquedo, com aguinha. E ele já vai nas imagens que assiste num filme, instigando o seu subconsciente. Você vê água, você vê o brinquedo, e a perspectiva dele, ele já pode estar relacionando aquilo à morte, à violência, a conquistar algum lugar. Mas a gente se liberta, a gente se livra dos nossos filhos, porque aquilo ali relaxa a gente. Os jogos, os videogames hoje, então, estimulam consideravelmente a violência desses nossos meninos. Eles matam em jogo. E eles começam a se estimular a matar em jogo. Outro dia eu estava com um primo, estava falando assim, Marcelo, eu estava numa lan house outro dia, e o menino falou assim, eu estou precisando de sangue, me dá sangue aí. Ele falou assim, eu estou precisando de vida. Aí o cara começou a falar do sangue, da vida. Era um jogo, ele precisava de sangue para ele viver no jogo. E isso, mas isso é só um jogo, não sei. A psique humana, ela assimila aquilo e pode acreditar em algum instante de exaustão, de estresse, de uma coisa mais difícil, que aquilo pode virar uma verdade e que aquilo pode ser um meio de se solucionar por faxina, porque o bandido também surge nessa ideia de eu vou faxinar, eu faxino você e um dia você vai lá e me limpa, e nós passamos a vida nos limpando uns aos outros, nos retirando uns aos outros. Os casamentos acabam por faxina, não é? Como é que acaba o matrimônio? Você vai aguentando, você não conversa, você não dialoga, você não se dispõe a fazer ajustes, vai subindo, aí um dia você explode, e raramente os matrimônios, quando se encerram, há amizade entre os dois que fizeram juras eternas de amor em outras épocas, por acúmulo. Então, esses acabar, é um processo idêntico à faxina na casa da gente.
deixa sujar, ela está vindo aqui semana que vem, então deixa sujar, deixa acumular, não vou lavar, não lava não, ela está chegando, eu tenho amigos que vão na casa dele e falam assim, posso lavar esse prato? Ela vem semana que vem, deixa aí, mas até lá vai dar bicho, deixa, ela tira o bicho também. A gente começa a achar que aquilo vai ser resolvido daquela forma. Um dia a pena de morte sai dessa sociedade. Mas ela sai de verdade quando a própria sociedade começar a enxergar que as coisas não serão resolvidas desta maneira. Que o mal que nós vemos hoje é só o fim de um iceberg que começou lá embaixo, de uma família omissa, em amigos omissos, em gente omissa, que a gente via os equívocos e não enunciava. Fulano, não faça isso, Bruno. Isso não é correto. Como é que você sabe o que é certo e errado? Olha, eu não sou certo nem errado, mas isso eu sei que é errado. Porque o mundo me mostra que isso é errado. Mas como nós não queremos formar vínculos, porque quase sempre quando você enuncia para o outro assim, Márcio, eu acho que isso que você faz é errado. Eu corro sério risco de escutar assim, Marcelo, bom você ter falado isso, também não gosto da maneira que você é, também não gosto do brinco que você usa, também não gosto da sandália que você vem para o centro. Como a gente não quer correr esse risco de ouvir o que o outro tem a nos dizer, quando falamos fraternalmente para o outro, o que a gente faz, Patrícia? A gente cala. Eu não tenho nada com isso, tem sim. Quando a gente se omite nisso, o mal ganha forma e lá na frente explode. Aí nós estamos assim, ó. Eu não esperava isso de você, Lúcia. Esperava isso do mundo. Esperava Jesus de volta, mas você fazendo isso, mas é claro, esperava sim. Nós fomos muitas vezes vendo aquilo acontecer e num processo de omissão social, a gente silencia. Quando, na verdade, encerrar com os bandidos, acabar com esse índice de marginais, que nós queremos que sejam fascinados, é um processo de educação espiritual, que quem fará? Nós. Eu, você, cada um de nós que estamos aqui. Essa educação é uma educação que surge na gente como o desejo sincero de que o outro seja auxiliado. A lei, olha, Allan Kardec era capcioso demais. A lei da conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Ou seja, nós temos o direito, por conservação, de preservar a nossa vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro ruim, né? Um membro que não está em acordo da sociedade? Aí eles respondem assim ao Allan Kardec: há outros meios de se preservar do perigo que não o matando. Ao demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Olha que resposta brilhante. Quando você mata, você fecha para ele uma possibilidade de arrependimento e de renovação. Quando você cerceia do outro o direito de fazer algo diferente, você tira isso dele. Mas só que a gente se permite, muitas vezes, ser levado pelo mal que há no outro. Reparem que muitas vezes nós nos irritamos com o outro. Sabe por quê? Não é porque o outro é ruim, não. É porque a gente começa a medir força com o outro. Você começa a medir quem é mais forte, quem aguenta mais. Quando chegamos no momento que a gente não resiste mais, a gente parte em cima do outro e quer gerar um processo de finalização. Allan Kardec está nos respondendo aqui, os espíritos estão nos respondendo aqui, que existem muitos outros meios de nós evitarmos, só que nós preferimos o meio mais rápido, chama faxineira, exerce a pena de morte. O melhor meio era manter a casa em ordem, era manter a casa arejada, mas isso dá um serviço enorme na nossa vida. Ué, mas nós estamos aqui para quê? Além desse serviço enorme na nossa vida, que é o serviço de se autopromover ante os espíritos e de auxiliar aquele nosso irmão que está ao redor nesse mecanismo de auxílio promocional para a sua própria existência. Tirar o indivíduo, dizer que esse indivíduo não tem jeito, é afirmar que o bem perdeu. Quando a gente vê isso aqui não tem jeito, nós estamos afirmando que o bem foi derrotado por uma força inferior. Há que se ter algum meio, há que se ter algum jeito, há que se ter algum exercício, e isso só virá com as reflexões, porque antes que houvesse a penicilina, com Alexander Fleming, você tinha uma infecção, você sabia que você ia morrer.
Raramente você sairia isento da perda de um membro ou de uma sepsemia, conforme fosse a infecção. Fleming divide o mundo antes dele e depois dele da penicilina. Quando surge a penicilina, nos dá a chance de lutar contra esses micro-organismos que nos devoravam naquela época. Foi feito um jeito, surgiu uma forma. Nós aprendemos um mecanismo que permitiu com que a vida avançasse. E com o advento dos outros antibióticos que estamos aí, estamos vivendo mais e mais e mais. Adoecer, você já adoece com a farmacinha em casa, e e a coisa já vai começando a se solucionar. Há 100 anos, há 80 anos atrás, cuidado, porque ter uma infecção, e as pessoas morriam com 25 anos, com 30 anos, com as suas tuberculoses, com as suas pneumonias. Ter uma pneumonia era morrer. Você não sobreviveria a isso? A gente hoje repete isso e continua vivo. E o pulmão não fica mais fraco, como ficava naquelas épocas. Descobriu-se um mecanismo para se sobreviver mais. Na verdade, a gente está exercitando. E se nós pararmos de exercitar essa mudança, o mecanismo nunca surge. A coisa nunca chega. O esforço tem que estar ali acontecendo para que isso ocorra. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas. Ou seja, hoje a gente já tem outros recursos, mas antes não era, meus irmãos, quando Moisés sobe no monte e recebe a psicografia master daquela época, o fenômeno de escrita direta na pedra, bum! Tem um mandamento lá, o 5º mandamento, que diz o seguinte: não matarás. Do Velho Testamento, todo o que sobrou foi aquilo ali, que nós aplicamos hoje, os 10 mandamentos. No 5º ele diz, não matarás, exceto se estuprarem a sua filha. Não matarás, não, exceto que entre na sua casa e roube os seus tesouros. Não matarás, exceto que você não esteja revidando aquilo que de mal lhe aconteceu. Nós temos um mandamento ali que se aplica desde sempre. E o Daniel, o meu professor emérito que está aqui, aprendi muito do que faço aqui com esse companheiro, espero não estar falando bobagem, né? Nós conversávamos antes, que em outras épocas em sala, que a lei é uma coisa só. Ela não está sujeita a ajustes no decorrer do mundo. A gente não mata desde sempre, porque isso está inserido num código ético que está registrado na consciência humana, que é onde os Espíritos dizem que está registrada a lei de Deus. Não matar é divino. E eu não preciso ler isso em nada. Isso já está registrado na minha consciência. Então, naquela época, também não funcionava. Aquelas pessoas que fizeram aquilo, que fascinaram, e fascinava-se muito mais fácil do que se faz hoje, se tirava indivíduos de maneira muito mais rápida, como nós tiramos hoje. Hoje nós fascinamos os nossos namorados e namoradas, né? Tirei, já troquei. Não mata não, mas exclui de uma tal forma que a gente não vê mais ninguém nunca, né? Se fascina gente hoje, se fascina vivo hoje, que é uma doideira, né? Troca. Tá com quem? Não é não. Então o que a gente faz? A gente nem pergunta mais quem é. Espera a pessoa ver se apresenta, porque a gente já não sabe mais quem é. Eu já fiquei nessa, já não pergunto mais quem é para ninguém. Espera apresentar, porque aí eu não vou passar vergonha, porque quando eu mudo o nome, que é uma desgraça. A gente está ali. Então, a lei de não matarás é uma coisa que é de sempre. Por quê? Por que a gente não mata? O motivo é muito básico. Não fui eu quem fiz, não fui eu quem dei a vida. Eu dei um ventre, eu dei um gene, mas a vida quem inoculou ali foi uma força sublime. Se não fui eu quem fiz, como eu posso tirar algo que não fui eu quem realizei? E isso se aplica ao aborto, à pena de morte, se aplica a tudo, à eutanásia, é uma aplicação generalizada. O corpo é meu, né? Não fale isso. Eu queria ver você falando isso quando a sua mãe pensava em abortar você, pronta para reencarnar. Né? É muito fácil nós dizermos que o corpo é nosso quando nós já estamos aqui. Agora, quando nós estamos na fila para chegar aqui, essa ideia muda, a perspectiva muda completamente. Então, porque o corpo é meu, mas não é bem assim. O corpo até pode ser um
um instrumento que você entende como seu, mas o que você gera ali é empréstimo, não te pertence. Tirar é crime. E considerando que você o gera, é crime bárbaro, que nós vamos ter que nos ajustar nos processos de reencarnação. Há tantas mulheres que abortam, que imputam a pena de morte, porque é uma pena de morte. Que você imputa um filho que você acredita que não é a hora boa, mas não é a hora para ele vir. Mas veio. Então vamos ter. Não posso educar. Nasce de. É tão simples, é tão fácil. Livre-se dele. Daniel está aí com 5, pega o sexto, mole 7, 8, 9 e coloca ali embaixo com aquela casa enorme que ele tem, bota também lá. A gente não é obrigado a ficar. Isso nós não somos, mas sob qualquer hipótese nós não temos o direito de matar, de ceifar. Não há hipótese alguma. E até as próprias hipóteses que o livro do Espírito nos dá, do risco da mulher, ainda diz assim, mas se ela quiser insistir, por amor, e correr o risco de ter tudo certo no final, há um grande mérito nela. Há um mérito da luta pela vida, acima de tudo a vida. Então, quando nós estudamos o tempo inteiro, que é na vida que a gente se resolve, que é na vida que a gente se acerta, vem alguém dizendo que alguém muito ruim não pode mais viver. Então a gente vai e tira este alguém. Isto em época alguma, nem antes, nem hoje. Será o indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Aí ele responde, quem pode ter dúvida disso? Lógico que é. Na medida que nós vamos iniciando um mecanismo de diminuirmos aquilo que a gente acredita que seriam os crimes hediondos, eu fico me perguntando quem é que define o crime hediondo? Quem é que define o crime hediondo? Porque é uma perspectiva de visão. Há um domingo atrás, há 2 domingos atrás, nós vimos no Fantástico, cidades lá em cima, lá no Nordeste, em Pernambuco, na Paraíba e no Maranhão, onde os professores davam aula em pé, com as crianças em uma cadeira para sentar, indo fazer suas necessidades fisiológicas no mato. Diante de um país que gasta 1,5 bilhão para reformar o Maracanã, para os Jogos de Copa do Mundo, eu fico pensando se não é um crime bárbaro e hediondo nós fecharmos os nossos olhos para aquilo. Nós fecharmos os nossos olhos para aquilo. Por que nós não vamos dizer, porque virá dinheiro para o Sudeste, para as regiões aonde os estádios estão feitos, porque o resto não vai ver nada. Então isso daí a gente fica olhando, não seria isso hediondo? Não seria hediondo quando a gente assiste um hospital com os pacientes enfermos, extremamente em sofrimento, aguardando no chão a hora de ser socorrido? O que é hediondo? Hediondo é aquilo que se aplica a nós. Essa é a resposta. Tudo aquilo que nos faz sofrer é maior do que aquilo que faz o outro sofrer. E a gente não vê como você não está enfermo, como você não está passando mal, como você já foi alfabetizado, como os seus filhos vão à escola boa, que você acompanha o andamento, tem ar-condicionado na sala deles. Hediondo é assassinar alguém. Mas quando você rouba a educação, quando você rouba a saúde, você mata a moral de um homem. Você tira daquele homem o direito de ir para algum lugar, porque ele vai para onde? Se ele não se educa. E se a saúde não chega até ele, o que pode ser mais hediondo que tirar a vida de uma pessoa viva? E dizer para ela que ela não terá o direito de ir a algum lugar. Hediondo é isso. Na minha perspectiva, quando eu consigo enxergar essas coisas, e a gente acha que crime hediondo é só quando um pai sobe na sacada de um prédio, abraça o filho e se joga. Isso é loucura. É uma enfermidade, uma insanidade, um processo obsessivo, um matrimônio mal solucionado, mal construído. Mas nós estamos tendo diariamente um enxame de pessoas sofrendo ações hediondas quando lhes roubam o direito de vida social. E aí vem os programas governamentais, que têm funções diversas, mas que não solucionam aquilo, não resolvem aquilo. Nós vamos diminuir o mal, porque, a bem da verdade, aquilo que não me vê, dor não me causa. Aquilo que eu não vejo, sofrimento não me causa. Não é comigo. Não é comigo.
Eu fui marcar a consulta sexta-feira para o meu cardiologista, eu sou hipertenso. Cheguei lá 8h40 da manhã, eu não tinha mais uma vaga. Eu me senti na fila do SUS e estava pela Unimed. Eu falei, minha filha, você tem que chegar mais cedo. Umas 6h30 você pode chegar aqui. Eu falei, mas eu estou querendo marcar uma consulta, porque eu estou pagando um plano de saúde. Aí eu vi, é tudo a mesma coisa. E a gente vai e fica indignado por aquilo. Naquele momento eu me vi como as pessoas se sentem, mas elas têm que sair mais cedo ainda dos seus lares para procurar uma saída para a saúde que as pessoas buscam. Então os atos hediondos não são só aqueles atos que se atingem a nós, e nós temos uma mídia que manipula profundamente, que faz nós enxergarmos ali o que eles quiserem que a gente veja. As pessoas que saem para reivindicar algo viraram baderneiros, isso daí acabou. E está formado essa opinião, e todo mundo já acha que é. Como aquilo é feito, a gente acha que aquilo é errado, mas que algo precisava ser feito, não daquela maneira. Mas havia uma necessidade de que algo acontecesse. Volto a repetir, não daquela maneira, mas isso já está tomando uma outra forma. A gente já assiste os baderneiros lá de novo, quando eles estavam tentando uma manifestação. Essa perspectiva a gente precisa tentar exercitá-la mais, sobre o que é bom, sobre o que é ruim. Por que a pessoa fez aquilo? Alguém se pergunta de verdade? Quando alguém assassina, mata, arranca, estupra, por que ele fez aquilo? Porque ele é mau. Não, não é só isso. Alguém já tentou saber? Eu gostaria de saber quem é aquele homem. De onde ele veio, quem é sua família, qual formação ele recebeu. Se nós fizermos isso, vamos fazer uma descoberta seríssima, que todo marginal grave, com raríssimas exceções, tem na família, por omissão, cúmplice. Cúmplice do seu equívoco, mas com raras exceções. Procure saber quem é aquela pessoa. Busque quem é aquele indivíduo. De onde aquele assassino pérfido, sujo, que te causou náusea veio. Queira saber como ele foi educado. Qual a origem dele? Qual era a prática religiosa dele? O quanto a família interviu na sua vida, ele formou um caráter sólido, um caráter honrado, um caráter honesto. Procure saber. E eu ouso dizer que maioria esmagadora não teve qualquer formação de caráter. Isso não lhes dá o direito, com certeza, não lhes dá o direito, mas justifica uma luta maior do que aqueles outros que tiveram tudo isso. E sabem que as coisas podem ser diferentes. Nós não estamos justificando o mal, mas nós estamos dizendo que se alguém, no passado, lá atrás, tivesse começado a fazer uma assistência, talvez aquilo fosse evitado. É a questão da faxina na casa da gente. Agora eu vou tirar. Eu não quero mais ajudar a manter limpo. Eu não quero mais que aquilo fique limpo, eu não quero mais que aquilo se resolva. O plano é muito maior, a questão é muito maior. E nós, que estamos aqui ouvindo isso, passamos a ter um compromisso inegável em enxergar isso nos outros. Se o seu filho é agressivo, bate o pezinho, grita, bate no seu rosto, mesmo que de brincadeira, resolve tudo no berro, resolva isso agora. Porque no mundo ele não vai ser assim. O mundo não vai ter essa paciência com ele. Não vai fingir que ele é bonitinho e ele tem gênio forte, como muitos pais e muitas mães fazem. Nós vamos permitindo que ele vá formando um caráter. Quando ele bater ali fora, ou o mundo ajusta ele, ou ele vai tentar mudar o mundo com as suas práticas espertalhonas, com o seu jeito fácil de conquistar as coisas. Para nós resolvermos o mal no final, ele tem que ser solucionado na origem. Sabe quem são os obsessores? São os homens equivocados. Sabe como é que a gente vai terminar com as obsessões, Márcio? Não é quando nós aumentarmos as reuniões mediúnicas, é quando nós melhorarmos a formação do caráter do homem encarnado. E o homem encarnado começar a morrer bem, com toda a sua vida resolvida, sem mazelas, sem deformidades existenciais. Acabaram-se os problemas, a gente para de trabalhar mediunicamente, só recebe guia, paz e amor, porque os sofredores acabam. Resolve o homem, resolve as obsessões. Resolve o homem, resolve a bandidagem que está aí fora. E que a gente precisa tentar solucionar. Disse Jesus. E Kardec, mais uma vez, lança uma pergunta daquelas. Quem
feriu e tirou a vida com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não afirmam, não consagram a pena, e assim a morte dada ao assassino não constitui a aplicação disso que está escrito. Ele diz o seguinte: tomai cuidado. É bastante interessante, porque os espíritos já quadram Kardec. Toma cuidado, ele enquadrou ele. Cuidado com o que você fala. Toma um cuidado com o que você afirma. Na verdade, o mal que nós fazemos usando a força é um mal que volta para nós mesmos em sentido inverso. É um processo de ação e reação. O mal que eu faço ao outro, a espada que eu puxo contra o outro, é uma espada que a vida me devolverá em outra época, mas não é uma espada que o outro tem o direito de puxar para mim, no olho por olho. O mal que você faz a alguém, ele é um mal que volta a você num processo de física, ação e reação. Mas não é um mal que oferece o direito ao outro de retaliar. A retaliação é uma coisa que a gente gosta. A pessoa começa a ficar junto da gente, né? Perturbando daqui, perturbando daqui. O que a gente fala? Deixa ele. Ele está me deixando naquele jeito que ele gosta. Porque a qualquer hora eu vou explodir. Não era muito mais fácil ele dizer: vamos parar. Vamos parar no começo. Para aqui agora. Não avança. Vamos parar para manter a amizade. Vamos parar agora. Eu não vou deixar você me dar o direito, o pseudo-direito de reagir. E muitas vezes a pessoa fala assim: fulano, fala lá, manda para isso. Ainda não é a hora. Ou seja, você quer explodir para ter o direito de falar. Seria tão mais simples dizer no começo: vamos parar por aqui. Eu não gostei do comentário que você fez, não entendi o comentário que você fez a meu respeito, mas não. A coisa vai tendo uma amplificação e a gente, quando menos espera, a situação explode em nós. Então, esta ideia de usar a força com a força é um mecanismo que funciona segundo a lei, mas não nos dá, sob forma alguma e aspecto algum, o direito de retaliar. Não nos dá o direito de retaliar o outro ante a agressão que o outro nos dá. O que deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Coisa doida, né? Você mata em nome de Deus. Quando você mata em nome de Deus, você está dizendo que Deus, indiretamente, está aborrecido com aquilo que você fez. E então Ele quer que você, o outro, exerça o direito. Gente, se Deus, por algum motivo que não é verdade, que Deus não se aborrece, né, essa questão antropomórfica, que nós vestimos em Deus, botamos em Deus as nossas ideias humanas, porque Deus vai se vingar. A mão de Deus é pesada. Já ouvi isso um monte de vezes, né? Que a mão de Deus é pesada, porque Deus está vendo. E daí que Deus está vendo? Será que Deus vai se vingar? A mãe da gente veio e não se vinga dos equívocos que os filhos fazem. Agora, se a mãe que é encarnada, falível, um sujeito que tem milhões de defeitos não se vinga, Deus, o Senhor Supremo, que sabe, né, tudo o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, ele precisa se vingar. E se Deus quisesse imputar a pena de morte a alguém, seria muito simples. Você começa a errar, ele te dá uma doença e te tira. Ele tem os mecanismos legais e orgânicos para tirar a gente. Mas em nome de Deus a gente se arvora do direito de tirar algo que ele por si só, quando o desejasse, poderia fazer, se tivesse essa visão vingativa que a gente tem em relação a nós. A pena de morte é um tema que precisa ser pensado sempre, precisa ser avaliado sempre e principalmente avaliado no instante que estivermos bem. Porque no instante que nós estivermos mal, o que nós mais queremos é que ela funcione e funcione rápido. E que as coisas aconteçam rápido. Quando nós convocamos os companheiros, venham ao Centro Espírita. Nós temos amanhã um grupo de estudos sensacional. Aliás, não é um grupo. São uns 8, né? 8 grupos de estudo. Mais de 100 pessoas aqui dentro. Isso é uma faculdade. Só não tem o diploma. Mas é um monte de gente. Sabe, gente boa, gente que pensa, gente que... Então, esse momento que nós convidamos o companheiro para vir numa quinta-feira estar conosco, é assim, venha pensar sobre as suas dúvidas.
Sabe, não é que venha aprender o Espiritismo, não. É venha pensar sobre as suas dúvidas, sobre a luz espírita. Venha tentar, porque a vida da gente ela é uma casa desarrumada, que religião nenhuma arruma. Mas a religião joga a luz na casa e ela ilumina, e a gente vai lá e arruma. Sabe, a vida da gente é esse lugar cinzento, escuro, desorganizado. Que religião faz? Ela brilha e a gente vai lá e bota a mobília toda em ordem. Convidamos os companheiros, venha quinta-feira para cá, bote a sua dúvida sem medo. Porque tem gente que fala assim, eu tenho pensamentos tão horríveis. Coloque eles aqui dentro, sem medo. Eu tenho todos os meus e falo. O povo se arrepia, corta, rói, e eu falo tudo o que eu estou sentindo, eu falo tudo que eu estou com vontade, aí, nessa discussão íntima, em grupo, e falo mesmo. E o orientador vai lá e corta, tesoura, alinha, arruma. Eu falo, que bom que eu ouvi isso. A minha cabeça que é doida, já está começando a voltar para a ordem, porque a gente fica pensando muita coisa o tempo inteiro, e tem hora que você fica assim, meu Deus do céu, que loucura. Aí a gente vem para cá, não é para botarem rédea na gente, né? Porque as pessoas acham que religião é ópio, como se falava que religião é o ópio do homem. Não, não é ópio. Pelo contrário, religião é chave que abre a algema e nos dá libertação. Convidamos os companheiros, venham discutir esses temas nas quintas-feiras, entre aqui, sem medo, não cobra nada, não paga nada, não tem que fazer nada, é bom. E a gente vai sentar uns com os outros, fazer essa discussão, que é importantíssima. Porque esse assunto a gente não tem perspectiva nenhuma que se encerre ele hoje. Porque pode ser gente que fala assim, que bobagem que ele falou, se bater lá em casa eu meto mesmo o dedo, quero mais que tudo acabe, vou votar naquele deputado que está falando que a pena de morte é a resolução, porque eu gosto de faxina. Porque esse negócio de arrumar é um trabalho enorme. Mas quando nós viemos para a casa espírita, é quando a gente começa a arrumar a casa interior da gente. Botando as coisinhas em ordem para que tudo fique bem no final. Né, Márcio? Pode vir. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Meu presidente.